Abra sua Bíblia comigo. E domingo à noite, 19h30, já esquecendo, domingo à noite, culto de louvor e adoração. Amém? Abra sua Bíblia comigo em Lucas, capítulo de número 15. Lucas, capítulo de número 15. Já avisei já, meu amor. Você não ouviu, não? Lucas, capítulo de número 15, verso de número 11. Amém? Lucas 15, verso 11. É uma palavra muito conhecida. Eu quero que você escute comigo. Quero compartilhar algo de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. Lucas, capítulo de número 15, verso de número 11. Se você encontrou, se ponha de pé. Nós vamos ler esse texto. Diz assim a palavra de Deus. Lucas 15, verso de número 11. Diz assim: E disse: Um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte da herança que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a passar necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. E ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, e irei ter com o meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu-o, e pondo-lhe um anel na mão e sandália nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Feche seus olhos em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu te peço que o Senhor venha estar falando conosco, Senhor. Meu Deus, que essa mensagem possa entrar no nosso coração. Que essa mensagem, meu Deus, venha trazer, meu Pai, uma revelação da Tua parte para cada um de nós. Venhamos sair desse lugar, meu Deus, transformados pela Tua palavra, Senhor. Eu creio, meu Deus, que o Senhor quer falar conosco. Eu creio, meu Deus, que o Senhor, meu Deus, quer trazer algo novo ao nosso coração. Por isso, meu Deus, toma minha vida em Tuas mãos, que eu venha transmitir, meu Pai, a Tua mensagem aos meus irmãos, e que venhamos sair todos daqui abençoados, em nome de Jesus. Aqueles que creem, digam amém. Graças a Deus. Se você recebe essa palavra, aplauda o nome de Jesus. Dá um glória a Deus para saber que você está vivo.
Glória a Deus, pode se assentar em nome de Jesus. Irmãos, essa é uma passagem muito conhecida por todos nós. Uma passagem que todos nós já tivemos a oportunidade de ouvir, de compartilhar, mas eu peço a você 15 minutos da sua atenção, prometo ser muito breve, e eu gostaria que você prestasse bem atenção nesse texto que vai ser mencionado nesse momento, amém? Todos nós sabemos a importância que é voltar ao primeiro amor, voltar à prática das primeiras obras, voltar. É necessário que a gente entenda, irmãos, que na nossa vida existe algo muito grande na frente nos esperando, mas nós não podemos deixar de olhar para o retrovisor. E às vezes não é errado fazermos um caminho de volta. Essa noite eu quero falar com você sobre a passagem do filho pródigo. A palavra de Deus vai dizer que um certo homem, um fazendeiro, ele tinha 2 filhos. E um dia o filho mais novo, ele se vira para o pai e fala assim: pai, me dá a parte da minha herança, porque eu estou cansado de ficar aqui, eu quero ir embora. Irmãos, esse texto é um texto que Jesus está contando, e o público que Jesus está contando esse texto, está contando essa história, irmãos, são pessoas que naquele tempo tinham se perdido do caminho. Eram ovelhas perdidas, eram filhos que abandonaram casa e eram também dracmas perdidas dentro de casa. Ou seja, olhando para o contexto geral, essa passagem em Lucas capítulo 15 fala sobre a ovelha que se perdeu, a dracma que se perdeu e o filho que foi embora. E Jesus fala a importância de se achar, a importância de resgatar e a importância de voltar. E às vezes é difícil a gente dar o braço a torcer e reconhecer que em alguns pontos nós fomos enérgicos, em alguns pontos nós excedemos, ou às vezes nós nem reconhecemos que erramos. E Jesus ele conta essa história, e ele faz questão de falar sobre o caminho de volta. A palavra de Deus vai dizer que esse filho, ele desonra o pai. Ele fala assim: pai, me dá a parte da minha herança. Quando esse filho vira para o pai e diz: me dá a parte da minha herança, ele está dizendo assim: pai, para mim o senhor morreu. Eu quero ir embora daqui. Eu não quero mais ter que voltar aqui para poder aproveitar de nada aqui. Me dá a parte que me cabe, porque eu vou embora. E a palavra de Deus vai dizer que, passado um tempo, o pai divide aquela fazenda, dá a parte do filho, ele junta tudo e vai embora. Ele vai embora. E a palavra vai dizer que ele vai para uma terra muito distante, uma terra muito longínqua. O que aquele filho queria era viver longe da presença do pai, irmãos. Porque talvez, na presença do pai, ele tinha receio de fazer coisas. Na presença do pai, talvez o pai sempre cobrava ele e falava: meu filho, cuidado, meu filho, não faça dessa forma. E o que ele mais queria era estar longe da presença, era fugir da presença do pai. E a palavra de Deus vai dizer que então ele sai da presença do pai e vai para uma terra muito distante. E aí, com todo o dinheiro que ele tinha, a palavra de Deus vai dizer que ele começa a desperdiçar todo o dinheiro. Ele começa a desperdiçar tudo aquilo que o pai deu para ele, irmãos. A Bíblia vai dizer que aquele jovem começa a gastar dissolutamente, de forma irresponsável.
E quando a palavra de Deus vai dizer filho pródigo, é aquele filho que gastou tudo, é aquele filho que esbanjou, o esbanjador. A Bíblia vai dizer que aquele jovem, ele começa a gastar tudo de forma irresponsável. E a gente sabe muito bem como esse mundo é, irmãos. Quando nós estamos bem, quando nós estamos vivendo o nosso melhor momento, nada falta para a gente. É ou não é, gente? Eu não sei você, irmãos, mas quando a gente vive o nosso melhor momento, gente, o homem, ele anda de peito estufado, de cabeça erguida, ele tem mais atitude, ele tem coragem. Não falta amigos do nosso lado, irmãos. Não faltam convites. Não falta nada. Porque a gente está vivendo um auge. Porque a gente tem recurso. Tem tudo que para o mundo aparentemente é importante. Então, naquele tempo, talvez para esse jovem não faltava amigos para ele poder desperdiçar aquilo que ele tinha, aquilo que o pai deu para ele, irmãos. E a palavra de Deus vai dizer que aquele jovem começa a gastar. E a Bíblia diz que naquele tempo chega um tempo de grande crise naquele lugar. Chega um tempo de grande dificuldade. E as pessoas começam a passar necessidade. E dinheiro é bom, é ou não é, gente? Dinheiro é bom. Mas dinheiro acaba. E quando acabou o dinheiro, muitas vezes, nós sabemos muito bem disso, quando acaba o dinheiro, acabam os amigos. Quando acaba o dinheiro, acabam os convites. Quando acaba o dinheiro, muitas vezes, acaba a autoestima. O peito cheio se esvazia. Agora os ombros parecem pesados. A autoridade, aquela coisa, aquele empoderamento, vai-se embora. E começa a dar lugar à sensação de fracasso, de derrota. Assim era o sentimento daquele filho, daquele jovem. Ele desperdiçou tudo que o pai deu para ele, irmãos. E agora ele não tem mais nada. E a palavra de Deus vai dizer então que ele vai se afiliar com os trabalhadores daquele lugar, com fazendeiros daquele lugar. E ele vai cuidar de porcos. Irmãos, pastor, um judeu, verdadeiro judeu, olhando pelo contexto aqui histórico de Jesus, o judeu, ele é pastor de ovelhas. Judeu não é pastor de porco, porque porco para o judeu é considerado como um animal impuro, um animal que eles não podem nem tocar. Mas agora, aquele jovem que foi criado pelo um pai, com todo carinho, com todo zelo, com todo cuidado para se manter puro, agora ele está em um local impuro. Ele está agora vivendo no meio de uma imundícia. Ele está cuidando de porcos. O que naquele tempo para o judeu era algo absurdo, cuidar de porcos. E ele está cuidando de porcos. E a palavra de Deus vai dizer que ninguém, irmãos, dava nada para ele comer. Ninguém dava nada. Quando fala ninguém, fala sobre pessoas. Aqueles amigos, aquelas pessoas que batiam, que davam tapinho nas costas,
aquelas pessoas que faziam convite para eles, agora ninguém se aproxima dele, agora ninguém chama mais ele para sair, agora ninguém oferta mais nada para ele, dá mais nada a ele. E a palavra de Deus vai dizer que ele, vendo os porcos comendo aquelas bolotas, ele sente vontade de comer a comida dos porcos. Olha que situação deplorável, olha que situação humilhante. Depois de viver o auge da vida, depois de ter tudo na casa do Pai, depois de ter tudo que ele precisava, depois de não ter carência de nada, agora ele está longe do Pai. A cada passo que ele dava, ele se distanciava mais do Pai. Ele achava que ele iria ser livre, ele achava que ele iria ser feliz, mas agora ele está preso, ele está perdido, está sozinho. Os amigos foram embora, todo mundo abandonou, e ele começa a cair em si. E a palavra de Deus vai dizer que quando ele começa a cair em si, ele começa a lembrar do lugar de onde ele saiu. Ele começa a lembrar de quem ele verdadeiramente era. Ele não era um escravo, ele era um filho amado, ele era um herdeiro, ele tinha tudo o que ele precisava. Só que a loucura, a vaidade, talvez as más conversações desvirtuaram o coração daquele jovem. E não é assim que acontece com a gente? Irmãos, nós estamos na casa do Pai. A igreja é a casa do Pai. E aqui nós estamos guardados, nós estamos protegidos. Aqui o nosso Pai, Ele cuida de cada um de nós. Ele olha para as nossas necessidades. E Ele não nos dá talvez o que nós queremos, mas Ele dá tudo o que nós precisamos. Aqui nós estamos sendo cuidados por Deus. Mas às vezes, dentro da casa do Pai, recebendo todo o carinho, todo o cuidado, a gente começa a ouvir algumas vozes que vêm para nos confundir e que vêm para nos afastar do nosso Pai. E quando nós começamos a ouvir essas vozes, nós começamos dentro da casa do Pai a brigar com os nossos irmãos. Dentro da casa do Pai, nós começamos a olhar defeitos. Dentro da casa do Pai, nós começamos a achar que o serviço para Ele é algo muito pesado, muito cansativo. Irmãos, como se ler a palavra de Deus é algo pesado. Como se dobrar o joelho para falar com Deus, irmãos, fosse algo impossível. E aí a gente começa a ouvir as vozes de fora e deixamos de fazer essas coisas, até o ponto em que a gente fala assim: esse negócio de igreja não é para mim, eu preciso ir embora. E a gente pega talvez tudo que a gente conquistou aqui dentro da casa do Pai: família, dignidade, respeito. A gente pega tudo que a gente conquistou aqui e a gente vai para longe do Pai. E a gente acha que longe dos olhos do Pai nós podemos fazer o que quisermos. E aí longe do Pai a gente se corrompe. Essa é a verdade, irmãos. Longe do Pai, longe dos olhos de Deus. Na verdade, longe dos olhos de Deus não dá para ficar, mas longe da presença dEle, longe do relacionamento com o Pai diário, irmãos, a gente se corrompe. A gente começa a praticar coisas que nós não praticávamos antes.
a gente começa a normalizar aquilo que é errado. A gente começa a comungar da mesa dos escarnecedores. Aquilo que Deus rejeita, aquilo que Deus abomina, acaba sendo atrativo. Sabe por quê? Porque estamos longe do Pai. Hoje o que nós mais vemos aí afora são pessoas que estão longe do Pai. Longe de Deus. Longe de Deus por conta de uma decepção no casamento. Longe de Deus por conta de uma decepção na vida financeira. Longe de Deus porque talvez teve uma decepção ministerial. Elas colocam toda essa culpa em Deus. Só que deixa eu te perguntar, será que para que tudo isso acontecesse, não foi porque você se afastou? Porque o nosso Pai é bom, irmãos. E um Pai que é bom, Ele não deixa essas coisas nos afetar. Eu não estou dizendo, irmãos, que um homem de Deus, um empresário que é servo de Deus, não vai correr o risco de talvez sofrer uma decepção ali na vida financeira. Vai ter altos e baixos. Mas quando ele é homem de Deus, ele vai passar no alto junto com Deus, vai passar no vale junto com Deus, o Senhor vai exaltar ele novamente. Nós temos exemplo disso na Bíblia. Olha a vida de Jó, olha a vida de José, olha a vida de Daniel, olha a vida de muitos homens e mulheres de Deus. A Bíblia vai dizer que aquele jovem ele começa a sentir saudade do pai. Na verdade, ele começa a sentir saudade das coisas que o pai dava para ele. E aquele jovem, irmãos, jogado no chão, talvez desejando comer aquilo que os porcos estavam comendo, a palavra de Deus vai dizer que ele cai em si. E ele começa a lembrar assim: quantos trabalhadores do meu pai têm pão e eu estou aqui morrendo de fome. Ele é filho. E ele não fala, ele não se assemelha nem com um filho. Ele se assemelha com um trabalhador do pai. Ele diz assim: olha, os trabalhadores do meu pai têm pão de sobra. O meu pai não deixa faltar nada para aqueles que trabalham para ele. Meu pai dá pão, dá provisão para eles. E eu estou longe dele, eu estou aqui morrendo de fome. Aquele jovem tem uma ideia e diz assim: olha, levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. E direi: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Me receba como um dos seus trabalhadores. A palavra de Deus vai dizer que aquele jovem se levanta e decide voltar para a casa do pai. Eu não julgo aquele jovem, porque um dia também eu caminhei longe dos caminhos do pai. Eu fiquei longe da casa do pai. Eu também fui tentar viver minha vida longe da presença de Deus. Eu tentei fugir dos olhos do meu pai. E quando eu decidi voltar, foi porque eu senti saudade das coisas que ele tinha me dado. Essa era a verdade. Longe do pai, tinha algo que me deixava inquieto, inquietava a minha alma. Era uma sensação de que parecia que tinha alguma coisa me sufocando todos os dias. Andava com um aperto no peito,
andava com desespero, aflito. E aí eu lembrei assim, meu Deus, quando eu estava na igreja, eu não andava assim. Eu olhei para minha família e vi a minha família destruída. Eu vi tudo se acabando. E aí eu comecei a olhar para a vida de outras pessoas e comecei a falar assim: poxa, fulano foi amigo meu de infância, e olha como ele é feliz. Ele não precisou passar por metade das coisas que eu passei. Ele só permaneceu. Ele só ficou na presença. Eu saí, ele é feliz. E eu achei que iria encontrar felicidade longe do Pai. Aí eu falei, eu preciso voltar. A palavra de Deus vai dizer que quando aquele filho volta, irmãos, ele já volta com um discurso preparado. Ele já volta já com algo ensaiado, decorado, para quando chegar na presença do pai dele, ele preparar aquele discurso e talvez comover o pai dele, e o pai dele talvez quebrantar o coração e aceitá-lo de volta novamente. A imagem que aquele filho tinha do pai era uma imagem totalmente diferente de quem o pai era. Ele achava que se ele preparasse um discurso bonito, o pai o aceitaria de volta. Então a palavra de Deus diz que ele prepara o discurso e faz o caminho de volta. Deixa eu falar algo para você. Talvez você fez um caminho para longe do pai sem perceber. As coisas naturalmente foram te afastando da casa do pai. Talvez o excesso de compromisso. Talvez, o excesso de coisas que você foi acumulando, que foi tomando o seu tempo com Deus, foi impedindo de você estar na igreja, fazer as coisas para Deus. Isso foi o começo. Porque depois você não conseguiu mais ler a Bíblia, não conseguiu mais orar, não conseguiu mais jejuar. E quando foi ver, você já estava distante. Mas eu quero te falar algo nessa noite. Você pode fazer o caminho de volta. O Pai está aqui nesse lugar, meu irmão. E talvez você dentro do seu coração já tenha um discurso preparado para falar para Deus. A palavra de Deus vai dizer que quando aquele filho volta, o pai o avista de longe. A Bíblia vai dizer que quando o pai o avista de longe, o pai vai correndo ao encontro do filho. E ele, diferente da cultura de hoje, talvez se isso acontecesse nos dias de hoje, talvez um pai qualquer correria em direção a um filho para falar assim: seu inútil, seu imprestável, eu falei que não ia dar certo, você saiu daqui, você gastou parte da minha fortuna, você levou a maioria das coisas que eu tinha, você feriu a dignidade da família, você deu errado. Talvez um pai nos dias de hoje falaria assim. Mas esse pai aqui é simbolizado por Deus. E a palavra de Deus vai dizer que esse pai corre ao encontro do filho. E ao invés de receber aquele filho com arrogância, ele se lança no pescoço do filho. Ele dá um beijo no filho, irmãos. E tem algo muito interessante aqui. Se você for ver a cultura da época, quando aquele filho vai embora, ele envergonha o pai, ele desonra o pai. Então, quando as pessoas daquele lugar
vissem aquele jovem, aquele filho novamente, aquelas pessoas poderiam sim apedrejar esse jovem, poderiam sim julgar esse jovem, porque ele desonrou o pai, porque ele foi embora, porque ele fez isso, ele desonrou a família. Só que o pai, antes das pessoas pegarem pedras para atacar nesse jovem, antes das pessoas chegarem e começarem a apontar sobre os efeitos desse jovem, a palavra de Deus vai dizer que o primeiro a se encontrar com o jovem foi o pai, porque o pai estava esperando ele, porque o pai o avistou de longe e saiu correndo, foi à frente, irmãos. O pai se posicionou na frente das pedras, na frente das críticas, e o pai não foi para poder julgar, mas o pai foi para poder perdoar, foi para poder receber aquele filho que um dia foi embora, iludido, foi para receber esse filho de volta. E o filho com o discurso preparado: ah, pai, eu pequei contra o céu e perante ti, eu já não sou mais digno de ser chamado seu filho. E a palavra de Deus vai dizer que o pai não quer ouvir as desculpas, o pai só quer restituir o lugar de filho novamente. Talvez você entrou aqui cheio de desculpa para dar para Deus. Ah, Senhor, mas eu saí porque aconteceu isso. Ah, Senhor, eu estou assim porque aconteceu essa coisa aqui, aconteceu dessa outra forma. Deus não está nem aí para suas desculpas. Ele não se preocupa com aquilo que você vai falar, porque a palavra de Deus diz que antes mesmo de sair da nossa boca, Ele já sabe. O Pai te trouxe esse lugar, e na verdade mesmo, Ele já estava te esperando aqui há muito tempo. Desde quando você saiu de casa, Ele já estava ansioso para te ver, para te ter de volta, para restituir o seu lugar de filho nesse lugar, para restituir o seu lugar de filho aqui. Ele já preparou um lugar para você. A palavra de Deus vai dizer que o pai então fala assim: olha, traga uma veste nova, uma veste limpa para o meu filho. Ele quer tirar a nossa veste imunda de pecado, Ele quer tirar a nossa veste de impureza, Ele quer cobrir a nossa vergonha, e Ele manda trazer vestes limpas, Ele manda trazer um anel, que é símbolo de autoridade. Ele fala assim: olha, eu vou te dar uma veste limpa de santidade, eu vou te dar autoridade. E a palavra de Deus vai dizer que Ele manda trazer sandálias para colocar nos pés do filho. Sandália representa aqui paternidade, irmãos. E eu vou te devolver o lugar de filho. Você não vai ser como escravo. Escravo anda com os pés no chão, mas filho não. Filho anda de sandália. Você voltou para casa, você vai andar de sandálias. E agora vamos preparar uma festa. Ele fala para os empregados: porque o meu filho estava morto e agora está vivo, estava perdido e hoje ele voltou para casa. Quantos de nós nos encontramos dentro dessa parábola? Irmãos, toda vez que eu leio esse texto, eu lembro da minha vida. Toda vez que eu leio esse texto, eu lembro de quem eu sou. Mas eu também consigo contemplar a revelação de quem Deus é, de quem verdadeiramente Deus é. Deus, Ele surpreende as nossas expectativas. Deus não é como um homem, irmãos. Talvez um homem, ao receber o filho de volta, jogaria na cara tudo aquilo que a gente falou aqui. Mas
Deus se alegra com o filho que volta para casa, irmãos. Hoje, nós temos a responsabilidade de trazer de volta, ou melhor, de receber novamente os filhos pródigos, os filhos perdidos. Nós temos a responsabilidade de ser como esse pai foi, de se colocar à frente das críticas, de se colocar à frente das pedradas. Ah, mas errou. Ah, mas fez isso, fez aquilo, não importa. Jesus ama ele da mesma forma que me ama. E o Senhor quer restituir o lugar de filho na vida dele. O que a gente precisa entender, irmãos, que o perdão não vale só para mim. O perdão de Deus é para todos. O perdão de Deus é para todos. Por mais cruel e por mais vil, talvez por mais, desprezível pecador, o perdão de Deus é para essa pessoa. E se o Senhor, que é todo poderoso, perdoa, quem sou eu para não perdoar, irmãos? Você já parou para pensar nisso? Deus perdoa. Deus perdoa, irmãos. E o homem não perdoa. Quando nós não perdoamos, nós estamos nos colocando acima de Deus, achando que somos mais dignos de justiça. Nós não somos. Nós somos falhos. Nós somos pobres pecadores. Eu peço a Deus para que Ele venha limpar os meus olhos todos os dias, para que eu não venha olhar para as pessoas da forma como o mundo olha, mas da forma como Jesus olha. Eu peço a Deus para que Ele venha limpar os olhos dos meus irmãos da igreja, para que a gente esteja preparado para receber o alcoólatra, o assassino, o drogado, a prostituta, o ladrão. É verdade que nós muitas vezes queremos fazer justiça, a nossa justiça mas nós precisamos olhar com o olhar de Jesus, de quando vê alguém que está fazendo o caminho de volta, ir à frente e receber aquela pessoa e honrar aquela pessoa. Irmãos, não há nada mais lindo do que você honrar essas pessoas. Sabe por quê? Porque o que mais essas pessoas precisam é apenas de um cuidado. E nós não estamos aqui, irmãos, para poder nos envaidecer com as coisas que acontecem na nossa vida. Nós estamos aqui para amar o mundo como Jesus amou. Não amar o mundo, as coisas que tem no mundo, mas amar as pessoas que estão nesse mundo. Apresentar Deus para elas. Não é através de críticas, não é através de olhar de condenação, mas é através de gesto de amor, como Jesus. Irmão, se Jesus vivesse nesse tempo, caminhasse com a gente aqui na terra, nos dias de hoje, ele seria incompreendido por muitos crentes, irmãos. Porque naquele tempo ele se assentava com cobradores de impostos.
falava com prostituta. Naquele tempo, irmãos, ele ia até aqueles que estavam perdidos lá, sentava. Mas ele sentava e fazia isso tudo com propósito, irmãos. Trazer essas pessoas de volta para Deus. Talvez, se fosse nos dias de hoje, muitas igrejas iriam fechar a porta para Jesus, irmãos. Jesus talvez não seria aceito, porque hoje as pessoas só têm valor por aquilo que elas carregam. Se tem um carro bonito, se tem uma casa boa, se tem muito dinheiro, se tem influência, se fala bem, nós recebemos. Mas tadinho, né? Não fala bem, é pobre, anda a pé, as roupas são rasgadas. Vamos deixar aí no cantinho, irmãos. Jesus não tem espaço para esses tipos de pessoa, não. Pessoas que tratam outras pessoas dessa forma, não. Infelizmente, muitas pessoas hoje têm feito de um lugar como esse um lugar onde nós precisamos receber todos, como se fosse um clube para poder trocar, fazer network, trocar favores. Não, irmão, isso aqui é a casa de Deus. Isso aqui é a casa onde tem pão para quem tem fome. Isso aqui é a casa de Deus, irmãos. Isso aqui é o lugar de restituição. Isso aqui é o lugar onde o Senhor pega o vaso quebrado e transforma em um vaso novo, irmãos. Aqui é o lugar onde o Senhor traz vista àquele que está cego espiritualmente. Aqui é o lugar onde o Senhor ressuscita sonhos. É esse o lugar, irmãos. Nós precisamos entender qual é o verdadeiro sentido da igreja nesse mundo, irmãos. É trazer de volta os perdidos da casa de Deus. Mais para frente a Bíblia vai falar do jovem, o outro jovem, o que ficou na casa do pai, desolado, perturbado, irmãos, porque o pai não tinha preparado sequer uma festa para ele, porque ele ficou. E o pai fala assim: meu filho, você sempre me teve, tudo que é meu é seu, você pode usufruir de tudo que eu tenho. Para de palhaçada, meu filho. Você está perdido dentro de casa. Não é assim, irmãos. Tantos crentes perdidos dentro da igreja, achando que é um grupinho que vai levar para o céu. Irmãos, seria muita idiotice da minha parte achar que é só a igreja quadrangular que vai para o céu, que é só os crentes daqui que vão para o céu, irmão. Seria muita idiotice da minha parte achar que só quem está aqui é digno de alguma coisa. Ninguém é digno de nada, irmãos. Estamos aqui pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus na nossa vida. E o que nós devemos fazer em troca, como nós devemos retribuir? Amando os outros como Ele nos amou. Amando os outros como Jesus nos amou. Perdoando aqueles que nos ofendem. É difícil? É. Ixi, gente. O que a gente passa de decepção com pessoas. E o pior de tudo, irmão, quem decepciona a gente não é pessoas de fora, que nós já nos preparamos, pessoas de dentro. De dentro que eu falo, irmãos, amigos, que sentam na mesa junto com a gente. Mas e aí? Como eu vou me comportar diante disso? Prefiro ser igual a Jesus. Prefiro não imitar a essas pessoas, mas eu prefiro imitar Jesus. Andar com fidelidade, manter o meu caráter
e olhar para as pessoas com o olhar de que elas podem mudar. Talvez ela só não está entendendo o propósito dela. Talvez ela só não está entendendo quem ela é dentro do reino de Deus. E aí fica perdida assim. O que eu quero dizer para você, meu irmão, nessa noite: não seja esse filho pródigo que está longe do pai, que está vivendo uma vida desgraçada. E talvez o orgulho te impede de voltar para os caminhos, voltar para a prática das primeiras obras. Não seja esse filho. Mas também não seja aquele filho que está na casa do pai e está insatisfeito com tudo. Se alegre com os que estão voltando, irmãos. Tenha coragem de olhar para trás e voltar se você está perdido. O que nós não podemos é esquecer que o tempo está correndo e que breve Jesus voltará. A palavra de Deus diz que Ele voltará em um piscar de olhos. O ser humano pisca aproximadamente 25.000 vezes por dia. Ó, pastor também é cultura. Dá um Google aí que você vai aprender isso aí, viu? São 25.000 chances de Jesus voltar. Ele pode voltar num piscar de olhos. Como está o seu coração? Você está sentindo saudade das coisas do pai ou está sentindo saudade do pai? Está na hora de voltar. E você que está aqui dentro, você não tem que torcer o nariz para quem está voltando, não. Você tem que festejar, porque esse é o desejo do pai, que seus filhos estejam juntos. Hoje em dia as pessoas têm menos filhos, mas antigamente o pessoal tinha aquela, né? Era de 12 para fora, irmãos, né? Hoje o pessoal tem um casalzinho, no máximo ali 3, tal. Mas na época da minha avó, ixi, meu Deus do céu, a alegria da minha bisa era reunir todos os filhos assim na mesa. E quando faltava um, ela ficava doida. A alegria do pai é ter todos os filhos juntos. Tem filho que tem personalidade difícil? Tem, mas é filho. O pai o ama. E a gente precisa olhar com um olhar de pai. Quero te convidar a se colocar de pé nessa noite, em nome de Jesus. Quero te convidar a fechar os seus olhos. Coloca a mão no seu coração. Ah, Senhor Deus, como nós precisamos do Senhor, meu Pai. Estamos andando tão longe. Temos esquecido de olhar com os seus olhos para as pessoas, Senhor. E os seus olhos não são um olhar de condenação. Os seus olhos um dia nos olhou de forma tão amorosa, que foi capaz de perdoar os nossos pecados. E é dessa forma que nós precisamos olhar para os nossos irmãos, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai. Se tem alguém aqui no nosso meio que está distante dos caminhos do Senhor, meu Pai. Ah, Senhor. Senhor, meu Deus, possa tocar nesse coração nessa noite e trazer-o de volta para a Tua presença, Senhor. Não ande longe dos caminhos do Pai. Não fique longe da presença dEle. Não existe vida longe de Deus.
Talvez você teve muitas decepções que te levaram para longe. Mas o amor dele, o sacrifício dele na cruz do Calvário é muito maior do que toda e qualquer decepção. Por isso, nessa noite, em nome de Jesus, eu quero te convidar a olhar para dentro de si. E eu quero te convidar a refletir: onde será que eu estou? Será que eu tenho me afastado do Pai? Será que eu tenho deixado de fazer as coisas que agradam ao meu Pai e estou caminhando para longe dele? Será que eu já me perdi? Ou será que eu estou perdido, mesmo estando dentro da igreja? Fala a cada coração nesse momento, Senhor.